Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de PHP. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e nós chegamos à 19ª aula para responder a mais uma pergunta. Quais são as funções para vetores em PHP? E eu vou ter que te dar uma notícia, não sei se é boa, não sei se é ruim. Essa é a última aula do curso introdutório de PHP. Então, eu separei o conteúdo de PHP em 3 partes: o iniciante, o intermediário e o avançado. O iniciante termina agora na aula 19. Da aula 20 até a aula 35, se eu não me engano, não me lembro muito bem, é a aula intermediária, que trata de orientação a objeto, mais algumas funções e o acesso a banco de dados. E eu sei que tem muita gente pedindo assim: Guanabara, eu quero acesso a banco de dados, eu quero orientação a objeto. Isso não é para iniciantes de PHP, isso é um nível mais avançado. Então, o que eu quero fazer é o seguinte: eu quero que o curso em vídeo tenha, primeiro, todos os cursos introdutórios de todas as linguagens que a gente vai trabalhar, e aí sim, a gente vai partir para a parte intermediária. Então, eu peço a paciência de vocês, e se você já está se tornando um programador um pouco mais experiente, você já vai ser capaz de assistir videoaulas mais avançadas, procurar materiais em fóruns, ler livros. Então, assim, a única fonte de informação de PHP nunca pode ser o curso em vídeo, nunca pode ser uma fonte só. Então, por favor, estude bastante. O que a gente vai ver nessa aula são uma série de funções que eu separei aqui para você. Mais uma vez eu digo, existem dezenas, centenas de funções para manipulação de vetores. Então, o que a gente vai ver aqui é uma seleção que eu fiz, que eu julgo funções interessantes para você começar a aprender vetores. Eu estou recebendo muita mensagem que eu estou muito satisfeito com isso, que as pessoas estão dizendo assim: nossa, o seu curso para iniciantes tem muito mais conteúdo que o meu segundo grau todo, tem muito mais conteúdo que a minha faculdade toda. Então, eu fico muito feliz com isso, eu fico feliz em poder ajudar, e você, o que pode fazer em troca é compartilhar, mostra para os seus amigos: olha só, tá tendo problema no curso de PHP? Ou você não queria muito aprender PHP, mas a sua faculdade não mostra? Então, tá aqui, ó, mostra o curso em vídeo. A gente tá aqui preparando um material bem legal para vocês e vem linguagem nova por aí. O próximo curso é Java, mas eu falo sobre isso no finalzinho da aula. Então, sem mais delongas, já demoramos muito, vamos à nossa aula de PHP. Se você se lembra, na última aula, a gente viu como criar vetores em PHP. Então, a gente tinha, por exemplo, essa linha. Essa linha vai criar um vetor n com 4 posições. Então, ele vai criar um vetor n com 4 posições. Lembrando que a primeira posição é 0. Se eu não disser o contrário, a primeira posição é sempre 0. Cuidado para você não pensar que a primeira posição é a posição 1. Nesse caso aqui, como eu estou colocando 3, 5, 8, 2, o 3 vai ficar na posição 0, o 5 na posição 1 e assim sucessivamente até a posição 3, que vai receber o valor 2. Mostrar um vetor, a gente aprendeu na aula passada, a gente pode usar o for each. Então, eu vou criar essa estrutura for each. Então, for each é para cada item do vetor n, considerado como valor, eu vou mostrar o valor. Então, ele vai mostrar primeiro, o for each é uma estrutura de repetição, então ele vai mostrar primeiro o 3, depois o 5, depois o 8 e depois o 2. Até aí foi uma breve revisão, você deve se lembrar muito bem. Então, caso você tenha chegado aqui na aula 19 e não tenha visto a aula 18, por favor, vai lá na playlist, acessa cursoemvideo.com, vai na aula 18, assiste ela primeiro. Se você chegou e não assistiu nem a 18 nem a 19 ainda, volta lá, desde a primeira. O curso de PHP para iniciantes já está completo, essa é a última aula que você está assistindo, então a playlist já está completa. Volta lá e assiste todas elas, você precisa estudar. Então, na aula passada, a gente aprendeu como imprimir na tela usando o for each. Vamos aprender uma outra maneira de representar o mesmo vetor n, utilizando a referência associativa, é essa daqui, ó. Eu posso fazer com que os mesmos valores 3, 5, 8 e 2 sejam colocados nos índices, só que dessa vez eu estou especificando quais são esses índices. Então, a posição 0 vai receber 3, a posição 1 vai receber 5, a posição 2 vai receber 8 e a posição 3 vai receber 2. Tome cuidado para não confundir o sinal de igual maior com o sinal de maior igual. E esse caso não segue aquela máxima da multiplicação, onde a ordem dos fatores não altera o produto. Aqui, a ordem dos símbolos vai alterar o resultado. Feita essa revisão, vamos entender uma forma nova de exibir o nosso vetor. Nesse nosso caso anterior, utilizando o for each, você exibe o vetor da maneira que você quiser. Mas, às vezes, o que a gente precisa é só mostrar o vetor na tela só para saber como é que ele está. Eu não quero mostrar isso para o usuário. Eu, como programador, preciso saber como o vetor está preenchido. Então, existem algumas funções muito úteis que evitam até que eu utilize esse for each com uma simples linha no PHP. Ele permite que você exiba o vetor e vai dar para entender fácil. Vamos aprender como.
O primeiro comando que a gente vai ver é o comando printr. Simples assim, eu boto printr, n. O printr, na verdade, ele não serve só para vetores. Ele serve para mostrar qualquer objeto que seja uma coleção. Serve para objetos, serve para vetores, para matrizes, para uma série de coisas do PHP. Utilizando o printr, você vai facilitar a tua vida. Mas, lembrando, ele tem uma formatação simplesmente focada no programador. Você só quer ver qual é a estrutura do objeto. Vamos ver como é que funciona utilizando o printr. Já estou aqui no nosso PHP Storm. Vou mandar abrir a pasta da aula 19, que eu já preparei espertamente. Vamos lá em arquivo de programas, EasyPHP, www. Você vai ver aqui que já tem a aula 19 que eu preparei, mas ainda não abri. Dentro dessa pasta, eu tenho lá o conteúdo que você baixou em cursoemvideo.com, porque lá é onde você consegue baixar o código-fonte. Eu tenho o modelo PHP e o modelo HTML. Vou abrir o modelo PHP e vou salvar como File Save As. E vamos dar o nome de 01 exibir. Então, vamos ver lá, ó. Para eu exibir o vetor, vamos primeiro criar um vetor, né? Então, eu vou criar lá meu vetor, vou chamar de V. Ele vai ser um vetor. E eu vou colocar lá algumas letras. A, J, M, X e K. Vou exibir utilizando printr. Só botar printr e o nome do meu vetor. Simples assim. Vamos salvar. Abrir no EasyPHP, né? Você tem que estar com o servidor aberto. Vamos na área do servidor. A aula 19. E lá eu tenho o arquivo 01 exibir. Ele me mostrou, ó. O V é um array, onde no índice 0 eu tenho A, no índice 1 eu tenho J, no índice 2 eu tenho M, no índice 3 eu tenho X e no índice 4 eu tenho K. Viu como é estranho? Não é uma coisa tão formatada, tão bonitinha, você não consegue botar grandes estilos. Mas isso é para o programador ver. Oh, como é que está meu vetor? Quais são os dados que estão dentro do vetor? Usa o printr, que é bem rápido, você faz isso e passa logo para frente. E eu vou dar uma dica interessante aqui, para que se você ficou meio confuso com essa forma, existe uma outra maneira, é um macetinho, basta que você utilize uma tag HTML, que a gente viu lá no curso de HTML anteriormente, que você vai facilitar a sua vida utilizando o printr. A dica que eu dou é, vai nesse código aqui, que tem o seu printr, e coloca a marca pré. Tudo que estiver entre pré e barra pré, vou colocar o meu script inteiro, ele vai ficar com pré-formatação. Salvando. Vamos ver, ó, vou atualizar. Era dessa maneira e vai ficar mais organizado. Isso é. Agora ele vai mostrar o vetor, cada índice numa linha, fica mais fácil de ver. A, J, M, X e K. E além da função printr, existe uma outra função que funciona da mesma maneira, de forma semelhante, e que vai mostrar o vetor na tela. Essa função é a vardump. Funciona da mesma maneira. Basta você colocar vardump e colocar o nome do seu vetor dentro de parênteses. Vamos ver como isso funciona. Vou utilizar a mesma função, vou dar um printr e logo em seguida vou dar um vardump. Vardump v, salvando, atualizando. Note aqui, ó, eu tenho duas maneiras de exibir. A primeira maneira, que é essa daqui de cima que eu estou selecionando, foi a maneira com o printr, e a maneira de baixo, a partir daqui até aqui embaixo, é com vardump. O vardump ele mostra qual é o tipo de cada um deles, coloca quantos itens tem o vetor, ele é um pouco mais completo. A visualização dele, na minha opinião, é um pouco mais complexa, mais fácil utilizar o printr, mas em momentos em que você precisa saber o tipo dos elementos, tá aí uma função nova para você aprender. Então, vimos aqui duas funções bem simples, printr e vardump, para exibir um vetor na tela durante períodos de teste. E uma coisa que eu mostrei que o printr não faz é mostrar a quantidade de elementos. Então, no vardump ele mostra lá que tinha 5 elementos. No printr não tem. Mas existe uma maneira de você mostrar quantos elementos você tem dentro de um vetor. Para exibir uma contagem dos itens de um vetor, por exemplo, o vetor n que está aparecendo na sua tela aí, ele tem 4 elementos. É só você mandar mostrar na tela uma função chamada count. Vamos fazer o teste. Voltei aqui no meu código, vou tirar o vardump, e antes do printr aqui, eu vou mostrar aqui um echo. O vetor tem count v
elementos. Vamos salvar, atualizar. Olha lá. Meu vetor tem 5 elementos. Ele é um array e tudo mais. Posso até colocar um BR aqui para não dar confusão. Então, meu vetor tem 5 elementos. Se você quiser, você pode criar uma variável aqui, por exemplo, uma variável tot, que vai receber count de V. Aqui, eu posso botar direto. Meu vetor tem tot elementos. Salvando e atualizando, o resultado é exatamente o mesmo. Viu como é fácil? Viu como é simples? Viu como é que é direto? Então, assim, a gente viu como é que a gente mostra um vetor na tela e vimos também como obter a quantidade de elementos que esse vetor tem. Agora, se você é um universitário, provavelmente você estudou estrutura de dados. E aí você aprendeu estruturas como pilha, como fila, que são tratadas inicialmente como vetores. Então, existe uma necessidade bem grande, na hora que a gente trabalha com vetores e esses conceitos, da inclusão e exclusão de elementos nas extremidades do vetor. Então, eu vou querer colocar elementos no final do vetor ou colocar elementos no início do vetor. A gente já viu mais ou menos como fazer isso. Vamos passar para o nosso ambiente de teste, você vai saber do que eu estou falando. Eu vou salvar esse arquivo aqui como 02 vetor. Vou deixar esse vetor criado aqui, ó, meu vetor V. Se eu quiser colocar um elemento após K, que é o último elemento, eu quero colocar um elemento aqui no final. Basta colocar assim, ó, V, abre e fecha colchetes, recebe, lá, M. M já tem, vou botar O. Dá um print R aqui. Só para a gente mostrar o vetor. Vou dar outro print R aqui. São 2 print R's. Um antes de colocar e outro depois de colocar um elemento novo. Salvando. Vamos voltar aqui ao nosso ambiente. Vamos abrir o 02. Aqui, ó, eu tenho 2 vetores. Um com 5 elementos, de 0 a 4. Outro com 6 elementos. Já coloquei o O aqui no final. Então, colocar elementos no final de um vetor é simples. É só colocar o nome dele, entre colchetes vazios, o elemento, o valor que você quer colocar, e ele já vai estar no final do vetor. Mas, Guanabara, se a gente quiser colocar no início do vetor, e aí você já deve estar pensando, caramba, eu vou ter que criar um outro vetor com um elemento a mais, jogar todos para o lado. Não precisa disso, pequeno gafanhoto. O PHP ajuda você. Nós vamos aprender como a partir de agora. Gerenciar estruturas de dados com PHP é muito simples. Existem funções específicas para isso. Por exemplo, para gerenciar meus últimos elementos, eu posso utilizar a função arrayPush para colocar um elemento. E aí você deve estar pensando, bom, agora você acabou de mostrar como é que coloca um elemento no final. Usa o colchete que é mais fácil. Sim, você tem essa opção do colchete, mas você também tem a opção do arrayPush, que é uma função específica para tratamentos de estrutura de dados em PHP. Ao executar essa função arrayPush, ele vai ter o mesmo resultado que a gente viu anterior. No meu caso aqui, ele vai colocar o valor 7 no meu vetor n. Depois de executar essa função, o nosso resultado será exatamente esse aqui. Eu acabei de colocar um 7 no final do vetor. Caso eu queira eliminar o último elemento do vetor, eu vou utilizar o arrayPop, que é uma outra função. Aqui, basta dizer que eu quero eliminar um elemento de qual vetor. Então, arrayPop n vai eliminar o último elemento do vetor. E nada vai sobrar. É importante dizer aqui que ele vai desalocar esse valor. É a mesma função que eu desse unset nesse elemento. A gente viu isso na aula passada. Mas como eu disse, as funções arrayPush e arrayPop são para tratamentos específicos de pilha, pois pilha você coloca e retira elementos da sua ponta, do seu final, do último elemento do seu vetor. Esse mecanismo é conhecido academicamente como LIFO, Last In, First Out. Vamos fazer um teste aqui? Eu criei esse vetor. Em vez de colocar o O dessa maneira, eu vou colocar um arrayPush e vou colocar o nome do vetor, que é V, e qual elemento que eu quero colocar, que é a letra O. Vamos ver, ó, o resultado é exatamente o mesmo. Salvei e atualizei. Eu tinha AJMXK, agora eu tenho AJMXKO. Eu coloquei o elemento O com esse comando aqui no final do meu vetor. Se eu quiser, eu posso colocar arrayPop no lugar da arrayPush. Se eu colocar arrayPop V, ele vai eliminar meu vetor V, que é AJMXK, vai ficar sem um elemento. Vamos ver funcionando. Então eu tinha AJMXK, agora eu tenho AJMX, logo depois do arrayPop.
E aí, com certeza, você está pensando, Guanabara, fazer isso no final do vetor é fácil, a gente já sabe. Você pode criar utilizando o colchete e eliminar utilizando o unset no contador. Tudo bem, é fácil. Mas e se você quiser colocar e eliminar elementos do início do vetor? Vou mostrar para você como. Para gerenciar os primeiros elementos de um vetor, eu tenho duas funções também. O ArrayUnshift, ele vai colocar um elemento no início do vetor. Então, eu coloquei aí na tela ArrayUnshift n7. Basicamente, eu estou incluindo um valor 7. Só que ele não vai incluir lá no final. Ele vai incluir o 7 no início dos elementos. E perceba aí que o elemento 3, por exemplo, que era o índice 0, passou a ser o índice 1. O índice 0 agora passou a ser o valor 7. Isso tudo é gerenciado automaticamente pelo PHP. Na hora de você eliminar elementos, você pode utilizar o ArrayShift, que funciona da mesma maneira que o pop, só que no início do vetor. Utilizando ArrayShift n, nesse nosso caso aí, ele vai, mais uma vez, eliminar o elemento 7, que é o primeiro, e os índices serão atualizados, e o 3 vai voltar a ser 0, o 5 vai voltar a ser 1, e assim sucessivamente. Vamos ver isso funcionando na prática. Vou criar aqui um novo arquivo, chamar de 03, o mesmo vetor. Vou utilizar o ArrayUnshift. Vou colocar o vetor e qual elemento eu quero colocar. Por exemplo, o O. Salvando. E vamos abrir aqui o arquivo 03. Então, eu tinha AJMXK. O A era o índice 0. Perceba aqui, ó. O A era índice 0. Agora, eu adicionei o O. Ele é o meu índice 0. E o A, que era o índice 0, passou a ser o índice 1. E se você é um programador minimamente experiente ou universitário logo no início da faculdade, você sabe o trabalho que dá para colocar um elemento no início de um vetor. Você deve estar aprendendo isso com o seu professor e deve ter sofrido um bocado com isso. O PHP não precisa. Uma funçãozinha já faz todo o trabalho para você. Ele vai criar um elemento e vai mexer no índice de todos os outros elementos. Fácil, simples, isso é PHP. Vamos ver aqui o exemplo do shift agora. Vou transformar em shift. Vou tirar o elemento que eu não preciso. Basta dizer shift de qual vetor e ele vai eliminar o primeiro. No meu caso aqui era AJMXK. Eu vou querer eliminar o primeiro, então ele vai tirar o A e vai mexer no índice de todos os outros elementos. Salvando e atualizando. Então, ó, você percebe aqui que o A, que era o índice 0, foi eliminado e o J, que era o índice 1, passou a ser o nosso índice 0, porque o A foi removido. Isso é muito molezinha, né, não? Então, eu vou preparar agora um resumão dessas 4 funções para você memorizar e guardar na sua cabeça. Então, resumindo essas 4 funções que a gente viu, para fazer o gerenciamento de elementos de um vetor, eu posso utilizar as funções ArrayPush para colocar um elemento no final, ArrayUnshift para colocar um elemento no início do vetor. Se eu quiser eliminar do final, eu vou utilizar o ArrayPop. E se eu quiser eliminar do início, eu posso utilizar o ArrayShift. Com essa imagem na sua cabeça, fica fácil na hora de lembrar quais são as funções que você vai utilizar para adicionar e eliminar elementos dentro de um vetor. Uma outra coisa que os universitários também têm grande problema para fazer é colocar vetores em ordem. Então, você deve ter aprendido várias formas de colocar vetor em ordem, se você estudou estrutura de dados. Existem o método binário, existe o método da bolha, existem vários métodos para você ordenar um vetor. No PHP, existe um método simples, que é uma funçãozinha, que na verdade se reparte em várias, mas que você vai conseguir colocar o vetor em ordem com uma simplicidade e uma facilidade impressionante. Vamos ver isso aí. Vamos imaginar a seguinte situação. Você tem um vetor n com 3, 5, 8 e 2, e você quer colocar esse vetor em ordem. Isso é, você vai ter o vetor n com os mesmos 4 elementos, só que colocados em ordem. Para isso, você vai utilizar a função sort. Sim, isso mesmo. Você vai colocar sort o seu vetor e ele vai ser colocado em ordem. Vamos ver isso funcionando nos slides inicialmente, logo em seguida na prática. Então, no slide aí você vai ver o meu vetor que tinha 3, 5, 8 e 2, depois de um sort, ele vai pegar esses elementos e vai colocá-los em ordem. O que vai acontecer é que os valores vão ser trocados e eu vou ter o resultado 2, 3, 5 e 8. Perceba aqui embaixo que os meus índices não se alteram. O elemento que tem o valor 2, que no caso da esquerda está no índice 3, agora ele passou para o índice 0. Isso porque 2 é o menor valor armazenado dentro desse vetor. Vamos ver isso funcionando na prática. Vou salvar esse arquivo aqui como 04 ordem. Vou ter o mesmo vetor, mostrar ele na tela, e vou dar um sort nele. No PHP, você pode ordenar tanto números quanto letras, não tem problema nenhum.
Salvando, vamos ao servidor, abrir o arquivo 04. Então, eu tinha AJMXK, depois do sort, AJKM e X. Então, ele colocou em ordem, o A continua na mesma posição, o J também continua na mesma, o M, que era na posição 2, foi parar na posição 3, para que a ordem funcionasse. Nossa, Guanabara, que fácil! Sim, é muito simples, cara. Você vai usar uma palavra e ele vai colocar em ordem. Ah, mas Guanabara, se eu quiser a ordem ao contrária. Você pode fazer a ordem ao contrária e eu vou te mostrar como. Eu sou muito retardado. Caso você queira ordenar de forma reversa, você vai utilizar a função rsort. Esse R é de reverse. Basicamente, o que vai funcionar é, o meu vetor que tinha 3, 5, 8 e 2 vai ter os seus valores ordenados de forma decrescente. Vai ficar 8, 5, 3, 2. Mais uma vez, perceba que os índices não são alterados. Aqui na prática, basta eu colocar uma letra na frente, ó, R. Coloquei um R na frente. Salvando e atualizando. A partir de agora, eu tinha A, J, M, X e K. Agora eu tenho X, M, K, J e A, que nada mais é do que aquele vetor ordenado em forma reversa. E aí, você já tinha imaginado na sua vida que seria tão fácil você colocar ordem num vetor? Pois é isso. E só tem isso? Não, tem mais e eu vou explicar para você. Existem outros métodos de ordenação no PHP que são ordenações associativas. A ordenação associativa funciona basicamente da seguinte maneira. No lugar do sort ou do rsort, eu vou utilizar assort. Esse A é de associativo. Pense no seguinte, eu tenho meu vetor n, tá vendo? Ele tá igualzinho do lado esquerdo e do lado direito. Do lado esquerdo é o meu vetor original, do lado direito eu vou colocar o vetor ordenado. Basicamente o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai colocar o vetor em ordem, mas vai manter a associatividade dos índices. Então, por exemplo, no lugar de mexer somente com os valores, ele vai mexer também com os índices. Isso vai fazer com que seja colocado da seguinte maneira. 3582 na ordem seria 8358, certo? Mas ele vai mexer todos os elementos, inclusive os seus índices. Perceba do lado esquerdo que o 2 é o menor valor, mas ele foi parar logo no início. Mas o índice, que era 3, continuou no mesmo lugar. Você pode estar pensando assim, poxa, mas os índices ficaram fora de ordem. O que importa para mim são os valores. E o que importa para mim é manter a posição anterior a ele. Se esse for o seu caso, utilize o assort. E aí, ficou confuso? Volta um pouquinho à aula, assiste de novo essa animação. Eu garanto que você vai entender. Presta atenção, para de fazer outras coisas. Presta atenção nos slides e você vai entender. Mas para tirar a dúvida, vamos ver na prática utilizando o PHP Storm. Então vamos colocar lá, no lugar do rsort, vou colocar um assort. Salvando e atualizando. Então perceba aqui, ó, o A e o J não mudaram de lugar. Ó. A e J continuam posições 0 e 1. O M, que estava em terceiro lugar, já passou para o quarto lugar. Mas o índice dele continua. Antigamente era 2, agora continua sendo 2. Ele só está na posição certa. Se você olhar aqui embaixo, ó, eles estão organizados. Os elementos estão ordenados, os índices não estão mais, porque os índices foram transportados do original para o ordenado. Caso você ainda tenha dúvida, faça no seu computador, pause o vídeo, olhe com atenção e você vai entender com certeza do que eu estou falando. Uma outra maneira de ordenar associativamente é a ordenação associativa reversa. Lembra do rsort que a gente tinha? Agora a gente tem o arsort. O A significa associativo e o R significa reverso. Ainda considerando o mesmo vetor anterior, você vai perceber aqui que eu vou pegar os elementos, mudá-los de lugar. Agora ele está em ordem reversa, então você percebe aí 8532, ele está em ordem reversa, mas os índices foram mantidos associativos. O 8, que estava na posição 2, agora foi parar na primeira posição, mas o índice dele continua sendo 2. E aí, deu para entender? Caso não tenha entendido, você sempre tem a opção de pausar, fazer com calma, treinar em casa, assistir de novo. Você precisa ser um gafanhoto esforçado. Estuda, menino! E aí você pode estar se perguntando, Guanabara, agora acabou, né? Não, existe mais uma forma de ordenar vetor e eu vou mostrar para você. Porque esse curso é para iniciantes, não é para quem quer moleza. Além das funções associativas, eu tenho a ordenação por chaves. Perceba aí o vetor n que está aparecendo na sua tela. Ele está com algumas letras. Perceba os índices, que eles estão meio fora de ordem. Eu tenho 3, 2, 0 e 1. Em algum momento, pode ser necessário colocar esses índices em ordem. Esses índices também podem ser chamados de chave, ou key em inglês. Para colocar em ordem de chaves, eu vou utilizar a função ksort. K sendo key, ou chave. Nesse caso aí,
Perceba que C, E, H, B são os valores e eles vão ser totalmente ignorados. O que me importa aqui agora é colocar os índices em ordem. Então, ele vai pegar, vai colocar os índices em ordem. Perceba lá, os índices estão com 0, 1, 2 e 3. E os valores não possuem ordem nenhuma, porque eu utilizei o K-sort. Nele, o objetivo é a ordenação das chaves, dos índices, não dos valores. Vamos ver isso funcionando na prática, para você entender direitinho. Vou fazer uma alteração aqui, ó. Vou colocar índice 2 recebendo A, índice 5 recebendo J, índice 0 recebendo M, índice 3 recebendo X, índice 4 recebendo K. Então, os índices estão totalmente fora de ordem. 2, 5, 0, 3, 4. Caso você... Vou botar um comentário aqui. Exiba na tela. Ele vai mostrar A, J, M, X, K, do jeito que eu coloquei, e os índices 2, 5, 0, 3 e 4. Quero colocar esses índices em ordem. Não me importa colocar em ordem o lado direito, e sim o lado esquerdo. Vamos voltar ao código. No lugar de A-sort ou AR-sort, eu vou colocar K-sort. Utilizando o K-sort, eu vou ter lá 0, 2, 3, 4 e 5. Agora os meus índices estão em ordem. As minhas letras não estão. Mas o que me importa aqui, como eu usei o K-sort, o que vai me interessar é basicamente os índices. E se você é um gafanhoto esperto, você percebeu que existe o sort, o R-sort, o A-sort, o AR-sort, o K-sort e faltou uma, o KR-sort. Sim, ele existe. O KR-sort funciona de maneira semelhante. Ele vai ordenar por chaves, só que em ordem reversa. Pause esse vídeo e tente fazer de cabeça o que vai acontecer ali. Vai? Tô esperando. Volta lá. Sei que você não pausou. Tá querendo me enrolar? Eu tô vendo você. No meu caso aqui, eu tenho 3, 2, 0 e 1. Colocando os índices em ordem decrescente, ele vai ficar 3, 2, 1 e 0. Mais uma vez, ele não considerou qualquer alteração nos valores. Os valores continuam fora de ordem. Eles simplesmente foram trocados para que os índices fiquem em ordem reversa. Vamos ver isso na prática. No caso aqui, KR-sort, eu tinha, com o K-sort, coloquei 0, 2, 3, 4, 5. Atualizando, agora eu tenho 5, 4, 3, 2 e 0. São os índices em forma reversa. E, finalmente, chegamos ao momento que muita gente não gosta, que é o momento da despedida, de hora de dar tchau, aquela coisa toda. Todo mundo, quando começa um curso, não espera que ele acabe tão rápido. O curso de PHP foi planejado em 3 partes. A primeira parte introdutória, infelizmente, termina aqui. O nosso próximo curso na sequência é Java. Java também para iniciantes. Então, basicamente, o que você vai ver é tudo isso que a gente viu em PHP, como é que a gente transpõe para Java. Não necessariamente tudo, até porque a gente vai ter interface gráfica. Eu não vou ensinar Java para você utilizando tela de terminal. Eu vou ensinar Java para você utilizando interface gráfica para ficar mais bonitinho. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido tudo. Sinto muito, a gente teve alguns problemas técnicos em alguma aula, mas todos os problemas técnicos são no intuito de melhorar. A gente só errou porque a gente tentou melhorar. Se eu ficasse no mesmo, basta você fazer um teste. Abre lá o curso em vídeo, abre o primeiro curso que a gente fez, que foi o de HTML. Abre a primeira aula, olha como a gente mudou, olha como é que eu mudei a minha forma de falar, olha como é que o nosso ambiente mudou, a nossa iluminação, o nosso software, a resolução de tela. O YouTube agora está muito mais legal. A gente está utilizando recursos de vídeo que a gente não utilizava antes. Então a gente só erra porque a gente está tentando melhorar. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Eu espero também que a gente comece 2015 com um curso de Java, assim, bem caprichadão. Por que eu fiz assim? A gente vai entrar num período de recesso. O curso em vídeo é que nem escola, né? A gente entra numa pequenas férias. Então, dá uma parada nos cursos de programação. A gente vai lançar alguma coisa aí no mid-season, uma coisinha mais leve, a coisa do Photoshop. A gente tá pensando numa coisa nova. Não sei se vai ser lançado, então não prometo. Então, a gente vai criar alguma coisa aí durante as férias para você poder estudar. Você não vai parar de estudar. Mas o curso de programação, ele volta em 2015 com Java, com a força toda, com toda a vontade que a gente tem para ensinar. O curso continua sendo grátis, a gente está pensando em umas outras maneiras de monetizar, né? Até porque ninguém pode trabalhar de graça para sempre. O meu intuito é, todos os cursos básicos serão de graça. Os cursos intermediários, a gente vai arrumar um jeito de a gente conseguir monetizar isso daí de uma maneira mais coerente, fique mais funcional para vocês, prático para vocês, mas também que funcione para a gente. A equipe está crescendo, vocês vão vendo, cada aula tem mais editores para a gente poder ter aula de mais qualidade, mais rápido, com mais funcionalidade para você.
Mais uma vez, a despedida é triste, mas eu fico feliz porque você está acompanhando a gente até o final, né? Mais uma vez, eu gostaria de pedir, clicando aqui, você assina o canal. Se você já fez 19 aulas, provavelmente você já assinou. Então, o teu objetivo é tentar fazer alguém clicar aqui e assinar o canal, e assistir às aulas, e aprender programação, e aprender HTML. Então, esse é o objetivo. Clicando aqui, finalmente, agora eu posso dizer, você vai ter o playlist completo, todas as 19 aulas do curso de PHP para iniciantes. Aqui, ó, curso em vídeo é a sua experiência completa, você vai ter acesso a pacotes, vai ter acesso aos exercícios e, mais importante, a partir dessa aula, você vai ter acesso ao certificado. Então, você faz a inscrição aqui, você pode, assistindo as 19 aulas pela plataforma, quando a plataforma perceber que você assistiu as 19 aulas, ela vai liberar o certificado para você, você vai poder imprimir e dizer, sim, eu sei PHP para iniciantes. Então, toma aí o certificado, vai conseguir um emprego, precisa de um PHP básico, precisa daquela coisinha bem simplesinha no início? Tá aí, você tem o curso e você tem certificado. Tudo oferecido pelos nossos patrocinadores. Mais uma vez eu queria agradecer os patrocinadores do curso de PHP, que foram a Hostnet e a Ter1Site. Sem essas empresas, não existiria. A gente teve também o apoio de várias empresas, como por exemplo, a JetBrains, que forneceu o PHP Storm, que foi o nosso editor, a Renderaí, que fez a nossa abertura. Léo, brigadaço pela força sempre, cara. Renderaí, dá uma procurada lá. É uma empresa muito legal, criativa e entrega tudo bem rápido. E tivemos também o Baixa Aqui, que também ajudou bastante na divulgação. Gustavão, meu xará, um forte abraço para você. Obrigado pelo apoio de sempre, desde o iniciozinho, desde o primeiro curso de PHP, o Baixa Aqui tá apoiando a gente. Então é isso, galera. Se você teve paciência de chegar até aqui, de me ouvir essa ladainha, o blá 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 do Guanabara, um forte abraço para você, pequeno gafanhoto. Muito legal estar com você durante essas 19 aulas. Vem mais aula por aí. Tem muita coisa boa planejada no curso em vídeo. Não abandona a gente. Volta sempre para estudar, porque você só tem a crescer. E eu só tenho a te ajudar. Eu fico muito feliz por isso. Um forte abraço. Infelizmente é a última vez que eu digo isso no curso de PHP, mas vem curso novo aí. Um forte abraço, bons estudos e até o próximo curso. O meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Gustavo Guanabara.